Olá pessoal, bem-vindo ao canal Ciência de Dados em Humanidades Digitais. Venho aqui apresentar para vocês a parte de exploração de dados em texto, parte 1, em que eu vou falar principalmente em nuvem de palavras e processamento de linguagem natural em cima dessas nuvens de palavras. Tá? Então, eu vou usar uma biblioteca do Jason Kessler, que lá vocês encontram vários materiais de visualização de dados em texto. E vou usar basicamente porque nessa biblioteca tem um conjunto de dados de eleições de 2012 entre republicanos e democratas. E a gente vai analisar esse discurso a partir de nuvem de palavras. Então vamos começar aqui com as bibliotecas. Tá? Vou usar aqui a biblioteca deles, Scatter Text, vou dar o nome de ST. Vamos usar as mesmas bibliotecas que a gente usa nos outros vídeos. Pandas, NumPy, Matplotlib para plotar. Word Cloud agora para a gente mostrar nuvem de palavras e o Space para processamento de linguagem natural. Tá? Bom, executando, a gente vem aqui, vai dar carga no nosso modelo de linguagem. Tá? Eu boto aqui EN porque English, a gente está trabalhando com conjunto de dados em inglês. Se fosse português, você colocaria aqui PT ou outra língua. Agora, uma coisa importante é que antes de você download, se você tem que baixar o seu modelo de linguagem, você vai lá no site, ele vai te explicar como fazer, você vai baixar esse modelo de linguagem para inglês. Depois que você baixa, você vai conseguir download, vai trabalhar com o modelo de linguagem. Tá? Bom, aí você vai dar carga no seu conjunto de dados. Tá? E com esse conjunto de dados, vai dar para fazer, a gente vai conseguir ver algumas coisas interessantes. Tá? Que é o partido, text, speaker. Tá? Esses tokens aqui eu já processei. Como ele demora muito, eu dei uma avançada aqui para a gente, eu já dei uma processada para a gente. Tá? Aqui são algumas estatísticas. Eu vou falar aqui desses tokens aqui mais para frente. Aqui são algumas estatísticas. Tá? Então, quando eu dou aqui um grupo by por partido, depois eu seleciono o texto e dou uma contagem, né? O que eu estou fazendo? Eu estou agrupando por partido, depois pegando o texto e estou fazendo uma contagem para ver quantos documentos tem. No de baixo estou contando palavras, já é um pouco mais avançado. Tá? Então, assim, eu vou agrupar novamente por partido, tá? Vou pegar o texto e vou dividir o texto em tokens, tá? E depois eu vou somar a quantidade desses tokens, né? E aqui eu vou ter a quantidade de palavras. Tá? Bom, aqui é a parte em que eu aplico o NLP. A grande coisa legal é que eu vou pegar a coluna text, tá? Vou aplicar o NLP do space. Tá? Quando eu aplico o NLP do space no texto, ele vai transformar esse texto em um conjunto de tokens, e cada token vai ter uma propriedade de post-tagging, que é a classe gramatical, vai ter uma propriedade de entidade nomeada, até o sentiment pode ter. Né? Eu estou deixando tudo aqui, tá? E aí eu vou guardar isso numa nova coluna chamada tokens, tá? E ele vai criar para mim aqui essa nova coluna tokens, tá? Já processada, tá? Uma lista de tokens, tá? E ele cria isso. Então o conjunto original ele vinha até com speaker, depois eu vou para tokens, tá? Bom, aí agora, para fazer nossa nuvem de palavras, a gente vai pegar, eu vou usar essa coluna aqui de tokens, que já está processada para me ajudar a trabalhar com isso. Tá? Então, eu criei aqui uma função filtering, que faz uma filtragem. Ele vai pegar os tokens como argumento e vai verificar se está dentro de um conjunto de classe gramatical que eu quero filtrar. Tá? Então, eu vou fazer aqui, vou transformar os meus tokens numa string, tá? Texto. Aí eu vou pegar aqui, ó, para cada token, dentro de uma lista de tokens, que já foi transformada nessa coluna aqui, tá vendo? Thank you, thank, vírgula, you, e por aí vai, né? Eu vou percorrer essa lista, e aí eu vou fazer eu tenho uma regra aqui que eu criei, que eu só vou colocar para dentro do meu texto, no novo texto processado, se não for uma stop word, que é uma stop word? É uma preposição, um artigo, né? E também só vou colocar se a classe gramatical estiver dentro de um conjunto de um subconjunto de classes que eu quero, tá?
E eu vou fazendo aqui um append no texto aqui, ó. Vou colocando aqui um texto, em string mesmo, a cadeia de caracteres, eu vou colocando o lema, tá? Aqui eu consigo extrair o lema do token, ó, ponto, lema, underline. Depois eu transformo em minúsculo ainda, tá? Para ter o mesmo padrão. Porque se eu tiver algo maiúsculo e minúsculo, ele vai entender que são coisas diferentes. Eu quero que sejam coisas iguais, tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou passando no str, que eu estou transformando em string. Tá? Então essa é a minha funçãozinha que eu vou chamar. Tá? E outra função que eu criei aqui é para plotar a nuvem. Tá? Então a gente vai usar aqui a biblioteca wordCloud, né? Aí você chama o construtor dela aqui, ele tem alguns parâmetros, tá? Largura, altura que eu criei, o fundo preto, tamanho mínimo de fonte. Bom, com isso você chama aqui, ó, generate words, você passa as palavras e já vai gerar a cloud para você. E aqui depois tem umas configurações para você plotar a sua imagem, tá? Como o tamanho da figura, para você mostrar seu eixo, se você quer aparecendo ou não, tá? Isso aí você estuda depois no Matplotlib. Tá? Por que eu criei essas duas funções? Porque eu vou chamá-las várias vezes, tá? Então por isso que eu crio funções. Tá? Vou rodar aqui. Beleza, aí agora eu vou criar uma nova coluna que eu vou deixar guardado para me facilitar, que eu quero guardar somente os verbos. Tá? Então eu venho aqui, convention.def, né, que é o meu conjunto de dados, ponto, tokens, né? Eu vou aplicar, tá, a minha função filtering. Tá? Então cada elemento aqui da minha lista, que é o x, tá, eu vou passar aqui, tá? Que na verdade é uma lista aqui dentro, tá, de palavras, de tokens, que já estão processados. E aqui, esse verbo, né, é o que está aqui dentro, olha. É como se eu estivesse dizendo que isso aqui é verbo. Tá? Só quero aceitar verbo, né? Tá? Bom, aí eu vou filtrar apenas por verbo. Quando eu der um head, eu criei uma nova coluna aqui, somente verbos. E aqui eu tenho os verbos. Vai ficar repetido porque o texto tem vários verbos repetidos. Tá? Bom, eu vou fazer a mesma coisa agora com substantivos e nomes próprios. Tá? Vou dar um apply, filtering. Agora o que eu faço? Olha que bacana. Estou aplicando a mesma função, só que agora com uma lista aqui. Ó. Eu quero apenas nomes próprios, né? E substantivos. E aqui eu vou aplicar para adjetivos, somente para adjetivos, e vou criar uma coluna aqui, somente adjetivos. Bom, só que para mandar para a cloud, eu preciso, tá? O que vai acontecer? Quando eu der um head aqui, vou mostrar para vocês. Se eu der um head aqui, agora eu tenho várias colunas agora. Somente adjetivos, somente nomes substantivos, tá vendo? Somente verbos, já processado para mim. O bacana é que depois você pode guardar isso num CSV, depois salvar esse CSV para você. Tá? Pode ser útil para você processar depois, não ter que ficar dando carga toda hora. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto aqui, entre várias linhas de uma coluna, eu vou transformar numa única cadeia de caracteres, todo o texto varrendo todas as linhas. E eu vou fazer isso usando esse comando aqui do Python, join. Tá? E eu vou separar cada palavra por um espaço. Tá? E agora eu vou botar aqui, vou fazer um plot da nuvem. Aqui eu vou botar aqui substantivos e nomes próprios. Vamos ver o que vai acontecer. Às vezes pode demorar um pouco. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Que bacana. America, President, Here. Bom, se eu quiser, eu posso botar somente os adjetivos. Ó, vou botar aqui only, adjs, somente os adjetivos. Olha aqui, somente os adjetivos. E somente agora os verbos. Vamos colocar aqui somente os verbos. Olha lá, want, work, no. Beleza, então a gente tem controle de tudo agora.
para o conjunto inteiro. E se eu quiser fazer somente para os democratas? É bem fácil, tá? Eu vou botar aqui, eu vou fazer um filtro, olha aqui, ó, Convention DF Party, quando for igual a democrata, eu vou selecionar, tá? Então aqui, ó, é uma espécie de máscara que eu estou fazendo. Eu quero pegar somente quando o partido for democratas. Tá? Então ele vai me pegar as linhas apenas dos democratas. Tá? Aí eu vou dar um nome aqui no meu conjunto de dados, Democrats. Tá? E aí vou fazer aquele mesmo processo. Tá? Vou botar aqui os adjetivos. Tá? E vou fazer uma única string só para passar para o número de palavras. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Aí, ó, só dos democratas, adjetivos só dos democratas. Tá? Se eu quiser fazer dos republicanos, tá? Mesmo processo. Vamos comparar aqui o adjetivo dos democratas com republicanos. Olha aqui os republicanos, tá? Economic, hard, prevent work hard, America Great Again. Olha aqui dos democratas. Tem great também, America, proud, orgulho, né? Tem umas diferenças. Você pode fazer para verbo, é só trocar aqui, tá? E aí você consegue fazer essa análise. Por último, se você quer verificar a frequência exata, tá? Você pode fazer isto aqui. Olha aqui, ó, quero mostrar a frequência de cada palavra, tá? Então você vai usar no Python chamado contador, tá? Dessa biblioteca de collections, tá? Eu peguei aqui dos republicanos só, tá? Separei em itens e mando para esse contador, tá? Crio um novo data frame que vai ter, deixa eu mostrar aqui para vocês, por partes. Deixa eu dar um df aqui, em que eu vou ter o token e a frequência, tá? Vocês vão vendo aqui que tem o espaço vazio, tem frequência 66, eu tenho que tirar ele, né? Aí o que eu faço? Eu dou um drop, ponto drop, vou tirar o índice 0, tá? Em place significa que eu quero tirar e já desse mesmo dataset que eu estou trabalhando, eu não quero retornar para algo, né? Então eu vou lá, tirei o 0, tá? Tem a frequência aqui, eu vou ordenar, tá? Eu vou dar no data frame a gente tem uma possibilidade de ordenar, ó, sort values, por onde? Pela frequência, tá? Vou usar a frequência para ordenar, vou botar em ordem decrescente, então você bota ascending false, tá? Ordeno, agora tudo está na ordem decrescente, tá? E aí agora, se eu quero dar um plot, se eu for plotar tudo, são 687 palavras distintas, então não vai ficar legal no plot. Então eu vou botar aqui 20, as 20 primeiras, vou dar um plot, e aí sim fica legal. Você pode botar mais se quiser, mas se ficar demais, acredito que não fique bom, tá? Aí você tem que esticar mais a figura, tem que começar a trabalhar com isso, tá bom? Você pode fazer outras coisas bacanas, por exemplo, fazer um gráfico de pizza da classe gramatical, por exemplo, qual a proporção de adjetivos para substantivos e por aí vai, né? A mesma coisa com gráfico de barras, né? E coisas assim. Então, tem várias formas de você trabalhar com os dados interessantes que você pode explorar e tentar, dependendo do que você quer, tá? Então, eu fico por aqui. Eu vou depois soltar a parte 2 um pouco mais avançada, que é falando dos scatters, da biblioteca do Kessler, tá? Então, espero que gostem. Esse script vai estar lá na descrição para vocês pegarem. Tá? Um grande abraço aí